Alguns dias atrás, estava me lembrando de como minha vida era difícil há alguns anos. É até estranho pensar em tudo que vivi e onde estou hoje. Naquela época, eu tinha apenas 20 anos. Trabalhava como motoboy em uma cidade grande, correndo o dia inteiro debaixo do sol, da chuva, arriscando minha vida no trânsito. E tudo isso para receber um salário que mal pagava as contas no final do mês. Eu acordava cedo, já cansado, e voltava para casa tarde da noite. Às vezes, eu chegava em casa, deitava na cama, olhava para o teto, e a única coisa que sentia era o peso da cobrança na minha mente. Eu não dormia, eu apenas esperava o próximo dia começar. Eu já estava atolado em dívidas. Cartão de crédito estourado, cheque especial, empréstimo no banco, e ainda tinha vergonha até de atender o telefone, porque poderia ser alguém me cobrando. E sabe o que era pior? Eu era o responsável por toda essa situação. A verdade é que eu tinha hábitos péssimos com o dinheiro. Gastava em bares, festas, com roupas que eu nem precisava, celulares de última geração só para tentar parecer bem-sucedido. Até apostas online eu fazia, achando que seria a saída mais rápida para resolver tudo. Mas só me afundei mais. Eu vivia para gastar o que não tinha. E quando percebi, já estava com mais de R$ 28 mil em dívidas. Isso começou a me destruir por dentro. Eu ficava irritado com tudo, explodia por qualquer coisa, me afastava das pessoas. Até depressão eu cheguei a desenvolver. Eu me sentia um fracasso. Imagina, trabalhar mais de 10 horas por dia, de segunda a sábado, algumas vezes até domingo, e ainda assim estar devendo dinheiro. Era uma prisão invisível. A cada cobrança, a cada boleto atrasado, era como se meu peito ficasse mais apertado. Eu não queria que ninguém soubesse, então fingia que estava tudo bem, mas por dentro, eu estava desmoronando. Lembro de uma vez em que estava atrasado com o aluguel. O dono do apartamento me ligou cobrando e eu tive que inventar uma desculpa qualquer. Desliguei o telefone tremendo de vergonha. Eu sabia que, se continuasse daquele jeito, minha vida nunca ia mudar. E foi ali, naquele momento de dor, que algo dentro de mim começou a despertar. Um dia, cansado de tanto sofrimento, olhei no espelho e disse para mim mesmo: chega! Não quero mais viver preso nesse ciclo. Não quero passar o resto da vida correndo sem nunca chegar a lugar nenhum. Eu entendi que precisava mudar, e isso só dependia de mim mesmo. A partir desse dia, a minha vida, pouco a pouco, foi mudando para melhor. A primeira coisa que eu fiz foi parar de me enganar. Peguei papel e caneta e escrevi todas as minhas dívidas, uma por uma. Foi doloroso encarar aquele número, mas também foi libertador, porque pela primeira vez eu sabia exatamente contra o que estava lutando. Depois, comecei a cortar os gastos desnecessários. Nada mais de festas, de roupas caras, de parcelamentos sem sentido. Eu me prometi que só gastaria com o essencial. E sabe de uma coisa? Descobri que muita coisa que eu achava indispensável, na verdade, era só vaidade. Ao mesmo tempo, comecei a procurar formas de ganhar dinheiro extra. Fiz entregas nas horas vagas, peguei alguns freelas pela internet, vendi coisas que estavam encostadas em casa. Cada real que entrava, eu usava para pagar as dívidas. Era pouco no começo, mas quando vi, a bola de neve começou a girar ao contrário. Foram meses de muito sacrifício. Enquanto meus amigos estavam curtindo, eu estava economizando. Enquanto alguns riam de mim, dizendo que eu era mão de vaca, eu estava juntando cada centavo. E de pouco, as dívidas foram desaparecendo. E cada conta quitada era como se eu tirasse um peso enorme das costas, até que um dia eu consegui. Depois de 1 ano e 8 meses de muito sacrifício, finalmente fiquei livre das dívidas. Quando isso aconteceu, eu percebi que tinha conquistado algo muito maior do que apenas sair do vermelho. Eu tinha recuperado minha autoestima, minha confiança.
Eu tinha provado para mim mesmo que era capaz de mudar minha realidade. Mas eu não parei por aí, porque ficar livre das dívidas era só o começo. Eu não queria apenas sobreviver, eu queria construir uma vida diferente. Foi então que comecei a estudar sobre finanças, investimentos, sobre como o dinheiro realmente funciona. Passei a ver o dinheiro não mais como um inimigo, mas como uma ferramenta. Cada real que sobrava, eu guardava. E quando já tinha uma reserva, comecei a investir. No início era pouco, mas eu sabia que estava plantando. E com o tempo, esses pequenos frutos começaram a aparecer. A cada mês que passava, eu via meu dinheiro crescendo. E junto com isso, crescia também minha liberdade. Eu já não precisava aceitar qualquer trabalho, já não precisava dizer amém para todo chefe abusivo. Eu tinha escolhas. E ter escolhas é o verdadeiro significado de riqueza. Hoje, olhando para trás, vejo que todo aquele sofrimento serviu para me despertar. Se eu não tivesse chegado ao fundo do poço, talvez nunca tivesse encontrado forças para mudar. As dívidas foram o pior pesadelo da minha vida, mas também foram o empurrão que eu precisava para acordar. E é por isso que eu conto essa história aqui, porque eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo talvez esteja passando pelo que eu passei. Talvez você esteja cheio de dívidas, cansado, achando que não tem saída. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: existe saída. Se eu conseguir, você também consegue. Mas a mudança só acontece quando a gente decide de verdade. Eu era um rato preso na corrida, rodando sem parar dentro de uma roda que nunca levava a lugar nenhum. Mas um dia eu decidi sair do sistema, decidi parar de correr atrás e comecei a construir o meu próprio caminho. É evidente que dinheiro não é tudo, mas viver endividado é como estar em uma prisão. Porém, eu conquistei a liberdade novamente e é dessa maneira que vivo os meus dias hoje. Por isso, posso dizer tranquilamente que sou o rato milionário.